Segue um resumo detalhado de O Livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Resumo de O Livro Mais Esperto que o Diabo. Napoleon Hill escreveu esta obra em 1938, mas ela só foi publicada em 2011 devido ao seu conteúdo controverso. O livro é estruturado como uma entrevista imaginária entre Hill e uma personificação do diabo. Essa figura representa os medos, limitações e forças negativas que dominam a mente humana. Hill explora os fatores que impedem as pessoas de alcançar sucesso, felicidade e realização. Mensagem central. Hill sugere que o principal obstáculo para o sucesso é o drifting, andar à deriva, uma metáfora para a falta de direção, propósito e controle sobre a própria vida. Esse estado é o principal instrumento do diabo para manter as pessoas presas em uma vida medíocre. O autor afirma que as pessoas só conseguem vencer o drifting através da definição clara de objetivos e do controle sobre suas mentes. Os principais conceitos do livro. 1. O drifting, andar à deriva. É o estado em que as pessoas não têm um propósito claro ou disciplina. Hill define um drifter como alguém facilmente manipulado por forças externas, como medo, dúvida e preguiça. O diabo usa a distração, o medo e os prazeres superficiais para manter as pessoas neste estado. 2. O medo como ferramenta do diabo. O medo é identificado como a maior arma do diabo, especialmente os seguintes tipos: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte. Esses medos paralisam as pessoas, impedindo-as de agir e tomar decisões importantes. 3. A importância de um propósito claro. Para superar o drifting, é essencial ter um propósito definido na vida. Um propósito claro atua como uma bússola que guia as ações e mantém a mente focada. A autodisciplina e o planejamento são ferramentas essenciais para alcançar esse propósito. 4. A educação e a sociedade. Hill critica o sistema educacional, afirmando que ele prioriza o ensino de informações irrelevantes em vez de habilidades práticas, como pensamento crítico e controle mental. A sociedade e as instituições, religiosas, educacionais e políticas, frequentemente incentivam o conformismo e suprimem a individualidade. 5. O poder da mente positiva. O controle da mente é essencial para vencer as forças negativas. O pensamento positivo, a autoconfiança e a resiliência mental ajudam a neutralizar os medos. 6. Os aliados contra o drifting. Definição de propósito. Tenha metas claras e um plano para alcançá-las. Autodisciplina, controle suas ações e pensamentos. Aprendizado contínuo, esteja sempre disposto a aprender e melhorar. Influência positiva, cerque-se de pessoas e ambientes que inspirem crescimento. Persistência, não desista diante de obstáculos. A entrevista com o diabo. Hill confronta o diabo, que admite que controla 98% da humanidade através do drifting. A entrevista destaca: táticas do diabo. Distrações como o excesso de entretenimento, vícios e consumo desenfreado. Uso do medo para impedir que as pessoas tomem ações corajosas. Dependência de sistemas que promovem conformismo. Como escapar do controle do diabo. Cultive hábitos positivos. Pratique a autodeterminação e busque conhecimento. Substitua pensamentos de medo por confiança e otimismo. Conclusão. O livro Mais Esperto que o Diabo é um chamado para a ação. Ele ensina que, ao identificar e vencer os medos, ao focar em um propósito claro e ao cultivar autodisciplina, as pessoas podem alcançar o sucesso e a liberdade mental. A mensagem central é simples: o controle sobre a mente é o caminho para superar qualquer limitação e alcançar a verdadeira realização pessoal. Essa visão crítica e provocadora convida o leitor a refletir sobre como ele tem permitido que forças externas controlem sua vida e oferece ferramentas para retomar o comando de sua mente e destino. Descrição mais detalhada dos principais tópicos de O Livro Mais Esperto que o Diabo. 1. O drifting, andar à deriva. Definição. O drifting é o estado em que uma pessoa vive sem direção, propósito ou controle sobre a própria vida. Quem está à deriva age de maneira reativa, deixando que as circunstâncias e influências externas moldem sua existência.
Características de um drifter. Não tem metas claras ou planos definidos. É facilmente influenciado por medos, distrações e opiniões alheias. Vive no piloto automático, aceitando a mediocridade e evitando desafios. Gasta tempo em atividades superficiais, sem buscar aprendizado ou crescimento pessoal. Como o drifting é usado pelo diabo. O diabo explica que as pessoas à deriva são mais fáceis de controlar porque não têm uma mente disciplinada. Ele usa distrações, como entretenimento excessivo, vícios e fofocas, para manter as pessoas longe de um propósito. O conformismo social e a busca por conforto são ferramentas poderosas para perpetuar o estado de deriva. 2. O medo como ferramenta do diabo. Os principais medos que paralisam a humanidade. 1. Medo da pobreza. Faz as pessoas aceitarem empregos insatisfatórios ou desistirem de perseguir seus sonhos. 2. Medo da crítica. Impede ações ousadas e encoraja o conformismo para evitar julgamentos. 3. Medo da doença. Cria preocupações excessivas que drenam energia mental. 4. Medo da perda de amor. Faz as pessoas tomarem decisões baseadas em inseguranças emocionais. 5. Medo da velhice. Leva à sensação de inutilidade e à perda de propósito. 6. Medo da morte. Paralisa a ação, cultivando uma vida passiva e sem significado. Impacto do medo. O medo é a arma mais eficaz do diabo porque mantém as pessoas paralisadas. Ao alimentar pensamentos negativos, ele impede o progresso, a criatividade e o crescimento pessoal. Como superar o medo? Desenvolver autoconfiança e praticar o pensamento positivo. Substituir o medo pela fé em si mesmo e em um propósito maior. 3. A importância de um propósito claro. Porque ter um propósito é essencial. Um propósito atua como uma bússola, direcionando decisões e ações. Pessoas com objetivos definidos têm mais resiliência e foco, tornando-se imunes ao drifting. Como encontrar seu propósito? 1. Identifique o que você ama fazer e que também pode gerar valor para os outros. 2. Estabeleça metas específicas e mensuráveis. 3. Planeje seus passos e revise seu progresso regularmente. Benefícios de um propósito claro. Dá motivação para superar desafios. Evita distrações e mantém a mente disciplinada. Cria um senso de realização e satisfação. 4. Crítica ao sistema educacional e à sociedade. O sistema educacional. Hill critica o ensino tradicional por não preparar as pessoas para os desafios da vida real. Ele argumenta que as escolas focam em memorização de fatos ao invés de ensinar pensamento crítico. Não ensinam habilidades práticas, como controle emocional, administração financeira e resolução de problemas. A sociedade e o conformismo. A sociedade encoraja o conformismo, promovendo uma mentalidade de siga o sistema. Instituições religiosas, políticas e educacionais frequentemente reprimem a criatividade e a individualidade. Como superar essas influências negativas? Busque aprendizado por conta própria, com foco em habilidades práticas e crescimento pessoal. Questione normas e tradições que não servem ao seu propósito. Cultive a independência de pensamento. 5. O poder da mente positiva. Controle mental como chave para o sucesso. Hill enfatiza que a mente é a principal ferramenta para vencer as influências negativas. Controlar os pensamentos significa evitar pensamentos negativos e focar em soluções. Substituir dúvidas e medos por autoconfiança. Cultivar hábitos mentais positivos que fortalecem sua resiliência. Práticas para desenvolver uma mente positiva. 1. Autossugestão. Use afirmações para reprogramar crenças limitantes. 2. Visualização. Imagine-se alcançando seus objetivos com clareza e detalhes. 3. Ação. Transforme pensamentos positivos em ações consistentes. 6. Aliados contra o drifting. Hill apresenta ferramentas e práticas para evitar o estado de deriva. 1. Definição de propósito. Tenha metas específicas e um plano claro para alcançá-las. 2. Autodisciplina. Desenvolva controle sobre suas ações, emoções e hábitos. Resista às tentações que desviam você de seus objetivos. 3. Aprendizado contínuo.
Invista em conhecimento prático e crescimento pessoal constante. 4. Influências positivas. Cerque-se de pessoas que compartilham valores e incentivem o progresso. 5. Persistência. Encare os obstáculos como oportunidades de aprendizado. Nunca desista de seu propósito, mesmo diante de dificuldades. Conclusão. Hill finaliza a obra com um chamado à ação. Retome o controle de sua vida. Enfrente seus medos e limitações mentais. Escolha viver com propósito, em vez de deixar que forças externas determinem seu destino. O livro é um guia prático para a liberdade mental e emocional, incentivando o leitor a assumir a responsabilidade total por suas escolhas e criar uma vida de significado e realização.